Você já parou para pensar como uma simples atitude pode mudar não só a sua vida, mas a de quem está ao seu redor? Hoje, vamos explorar como o verdadeiro crescimento vem de dar aos outros o que você mais deseja para si. Prepare-se para uma história que vai inspirar você a agir com fraternidade e propósito. Dedique tempo para consolar e ajudar os necessitados, mesmo quando isso exigir esforço da sua parte. Não espere ser procurado para agir com fraternidade, mas se coloque como instrumento de apoio aos que enfrentam dificuldades. Ao consolar um coração triste, você não está apenas cumprindo seu dever humano, estará experimentando uma recompensa muito maior do que aquilo que dá. O verdadeiro crescimento vem de dar aos outros o que você mais deseja para si. Essa é a essência do empreendedorismo que transforma vidas. E agora, ouça a história que Apolo vai compartilhar, e descubra como pequenas ações podem criar grandes mudanças. Na pacata Vila Serena, Estevão era conhecido por seu sorriso acolhedor e por ser o fiel guardião de sua padaria, o coração pulsante daquela pequena comunidade. A padaria, um comércio simples, mas querido por todos, estava, no entanto, enfrentando problemas. As finanças estavam comprometidas, as dívidas se acumulavam e a concorrência dos grandes supermercados tornava-se cada vez mais opressiva. Para Estevão, um homem simples e de fé, a pressão da situação era estonteante e que lhe exigia muita concentração. Ele se sentia perdido, à deriva, sem saber como agir, sem saber se valia a pena continuar. O dilema o consumia diariamente. À noite, ao deitar sua cabeça sobre o travesseiro, Estevão se perguntava se ainda havia algo que pudesse ser feito para conseguir manter sua padaria. No entanto, em momentos de quietude e reflexão, ele sabia que sua fé em Deus sempre o havia sustentado. Mas, diante do caos financeiro, até sua fé parecia ser posta à prova. Ele sentia-se como Pedro, caminhando sobre as águas, mas começando a afundar. Certo dia, enquanto estava parado à porta de sua padaria, um episódio simples, mas transformador, aconteceu. Uma família magra e cansada se aproximou, olhando para a vitrine da padaria com olhares de desejo e necessidade. Estevão observou e, num impulso, sentiu-se tocado por um sentimento de compaixão profunda. Eles não precisavam apenas de pão, precisavam de dignidade. E foi nesse momento que a ideia de fazer mais pães e distribuí-los gratuitamente surgiu em sua mente. Ele não sabia de onde viria o recurso, mas acreditava que o gesto seria muito nobre e que se sentiria muito feliz e esquecer em alguns momentos suas próprias angústias. Isto poderia trazer algo de bom para sua alma, amenizando suas preocupações exclusivas com a padaria. Foi assim que Estevão, em meio à sua dor, transformou seu medo em ação. O lote a mais de pão que ele agora fazia não era apenas um alimento de manutenção de seu negócio, mas uma forma de alento e um pequeno ato de resistência contra suas adversidades. Ele separava esta cota de pães para doação diária, sem esperar retorno financeiro, mas com a esperança de que amenizasse as dores de seus maus pensamentos sobre a trajetória financeira da padaria no fundo, esperando que sua fé o fizesse forte para conseguir manter suas intenções. Entre os que começaram a receber seus pães estava Diná, uma mãe guerreira que lutava diariamente para criar seus 2 filhos. Diná trabalhava como costureira, mas o dinheiro que ganhava mal dava para cobrir o aluguel. A tristeza estampada em seu rosto nunca passava despercebida por Estevão, que, além de oferecer o pão, também lhe fez uma oferta em comum. Diná, você costura bem, e eu acredito que a gente pode ajudar um ao outro. Tem um salão ao lado, onde guardo os estoques da padaria, posso criar uma divisória e, se quiser, pode usar o espaço para vender suas roupas. Diná aceitou, com um misto de surpresa e gratidão. Não sabia se podia confiar completamente em Estevão, mas algo em seu coração dizia que ele era alguém genuíno. Ela se ocupou de arrumar seu novo espaço de trabalho e em seguida começou a expor suas peças de roupas que produzia no pequeno salão ao lado da padaria. Os primeiros dias foram difíceis, mas, com o tempo, as roupas de Diná começaram a chamar a atenção dos moradores da cidade. Estevão, então, teve uma ideia: criar uma vitrine para expor melhor os produtos dela. E não demorou para que outras pessoas se unissem à iniciativa. Doces caseiros, artesanatos, até aulas de música foram oferecidas no salão. O lugar, antes apenas um depósito de farinhas e congêneres, transformou-se em um verdadeiro centro comunitário. Estevão começou a perceber que a sua padaria não era mais apenas um local de venda, mas um ponto de convergência para os sonhos de todos. Ele sentia que havia algo mais profundo acontecendo, algo além do simples comércio. A comunidade estava se reerguendo, e ele estava no centro disso tudo. A dor que ele sentia antes, a sensação de fracasso e impotência, foi lentamente substituída por um sentimento renovado de propósito.
Ele começava a entender que a preparação pessoal, a capacidade de lidar com os desafios da vida, de se manter firme diante das dificuldades, não vinha apenas de suas próprias forças, mas de algo maior. Ele sentia a presença e a ação de Deus em cada ato de generosidade, em cada sorriso que recebia em sua padaria. Ele começava a compreender que o verdadeiro valor de sua vida não estava em números, mas no impacto que ele causava nas vidas dos outros. A história de Estevão, no entanto, estava longe de terminar. Um dia, Jorge, um turista que passava pela cidade, conheceu os trabalhos de Dinah e se encantou também com a iniciativa de Estevão. Jorge era dono de uma rede de lojas de artesanato e viu o potencial nas roupas da Dinah. Ele fez-lhe um convite irrecusável. Dinah, adoraria que suas peças fossem vendidas em nossas lojas. Vou te ajudar a expandir. A notícia de Dinah e Estevão se espalhou rapidamente, e logo Jorge passou a conhecer outros pequenos empreendedores da cidade, que até então estavam escondidos no anonimato nas sombras da crise, começaram a ser notados e ganharam as oportunidades que mereciam. Estevão, que quase havia desistido de tudo, viu sua padaria florescer de uma maneira que ele jamais imaginara. Sua visão de negócios, que antes se limitava apenas a vender pães, agora se expandia para algo muito maior. Ele se tornou um facilitador de sonhos. O medo e a insegurança que antes o paralisavam deram lugar à confiança e à gratidão, e sua padaria tornou-se, de fato, um centro de encontro e desenvolvimento comunitário, resiliência e solidariedade. O tempo passou, e a cidade de Vila Serena passou a ser conhecida como a cidade dos sonhos possíveis. O comércio de Estevão prosperou, mas o maior prêmio que ele recebeu não foi o aumento nas vendas, mas o impacto positivo que ele teve na vida dos outros. A história de Estevão é um lembrete poderoso de que o verdadeiro empreendedorismo não está apenas no lucro financeiro, mas em construir pontes, criar oportunidades e dar aos outros o que mais se deseja para si: dignidade, esperança e a possibilidade de recomeçar. Anos depois, Estevão, agora um homem mais velho, olhava para sua padaria, que se tornou um símbolo de esperança. Ele sabia que tudo o que aconteceu era uma resposta de Deus à sua coragem e generosidade, mas também sabia que a verdadeira preparação para o sucesso tinha vindo de sua disposição em ajudar os outros, mesmo quando sua própria vida estava em ruínas. E assim, ele seguiu, como um verdadeiro padeiro de esperança, alimentando não só o corpo, mas também o espírito da sua comunidade. A seguir vamos ouvir os versículos bíblicos que Tito separou para comentar e confirmar as ocorrências na vida de Estevão. Está rica a história de Estevão superando sua crise financeira e se reforçando com pensamentos criativos de auxílio às pessoas, foi desenvolvida intuitivamente e grande inspiração em conhecimentos da sua fé. Temos 3 passagens que corroboram com as assertivas de suas decisões. A primeira é Provérbios capítulo 11 versículo 25, o generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Estevão não sabia, mas sua atitude refletia essa passagem. Ao compartilhar o pouco que tinha, ele abriu portas para bênçãos que nem imaginava. A generosidade não esvazia, multiplica. Quando damos sem esperar nada em retorno, criamos um ciclo de bondade que volta para nós de maneiras inesperadas. Esta passagem se reforça com a passagem em Lucas capítulo 6 versículo 38, Deem, e lhe será dado, uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante. Dinah recebeu muito mais do que pão. Ela ganhou uma chance de reconstruir sua vida. Essa passagem nos lembra que a lei da semeadura é universal: o que plantamos, colhemos. Estevão plantou solidariedade e colheu uma comunidade fortalecida. E a breve trajetória após se apiedar e decidir decorreu para a passagem em Gálatas capítulo 6 versículo 2, no aconselhamento: carreguem os fardos uns dos outros, e assim cumprirão a lei de Cristo. Estevão carregou o fardo de Dinah, e ela, por sua vez, ajudou outros. Essa é a essência do amor ao próximo, um apoio mútuo que eleva a todos. Agora, ouça a reflexão de Apolo sobre como Estevão vivenciou esses princípios e que também poderá abundar em nossas vidas, diariamente. A história de Estevão, o padeiro de Vila Serena, é um retrato da força silenciosa que nasce da fé e da coragem em tempos de adversidade. Ela nos ensina que o verdadeiro empreendedorismo não se mede apenas por lucros, mas pela capacidade de transformar vidas. Estevão, mesmo cercado por dívidas e incertezas, escolheu enxergar além da própria dor. Em vez de se recolher à amargura, decidiu reagir com compaixão, e esse simples gesto mudou não apenas seu destino, mas o de toda uma comunidade. Em cada pão que produzia para doar, Estevão semeava esperança e, sem perceber, restaurava em si a alegria de servir. A compaixão não apenas alimentou os famintos, mas também curou a alma do próprio padeiro.
O que parecia um ato de caridade isolado revelou-se uma poderosa lição sobre reciprocidade e propósito. Quando estendemos a mão ao próximo, não apenas ajudamos a erguer alguém, mas também encontramos novo sentido para nossa própria caminhada. Deus, em sua sabedoria, age muitas vezes através de gestos simples. Estevão não tinha grandes recursos, mas possuía algo de valor inestimável, um coração disposto. E é isso que a vida, sob a ótica da fé, nos ensina, que o preparo verdadeiro não está na segurança material, mas na disposição em agir com bondade, mesmo quando não há garantias de retorno. Ao ajudar Diná, ao criar um espaço para que outros prosperassem, Estevão transformou seu negócio em um símbolo de comunhão e solidariedade. Se esta reflexão tocou seu coração, deixe seu like, inscreva-se no canal Pensar Forte e compartilhe esta mensagem. Na descrição, você encontrará um enfoque sociológico sobre como pequenas ações podem transformar comunidades inteiras. Essa história também revela um princípio essencial: toda crise pode ser uma oportunidade de renascimento. O desespero que antes o aprisionava foi o solo fértil de onde brotou uma nova forma de viver, não mais voltada para o lucro, mas para o impacto. A fé, quando acompanhada da ação, tem o poder de mover montanhas. Que o exemplo de Estevão nos inspire a enxergar, dentro de cada dificuldade, uma chance de servir. Talvez o que Deus espera de nós não seja apenas resistência, mas entrega, a coragem de continuar fazendo bem mesmo quando tudo parece desabar. Pois é nessa entrega que a vida se renova, que a esperança floresce e que o impossível se torna possível. Se estas reflexões te sensibilizaram, há mais por vir. Na tela agora, tens a sugestão de um vídeo levará a mais uma história que ocorre em nosso cotidiano, vai aprofundar como nossa consciência transforma relacionamentos. Agradecemos por fazer parte do Pensar Forte. Juntos, estamos construindo um caminho de sabedoria e crescimento. Até a próxima reflexão.